De volta com a Educadora Entrevista aqui na companhia da Érica. Obrigado pela participação com a gente. Boa tarde, Érica. Boa tarde, eu agradeço mais uma vez a colaboração da Rádio TV Educadora nas nossas divulgações a nível da saúde. Estou aqui para esclarecer as dúvidas necessárias. Bom, HPV, né, é uma questão que começou a ser discutida há pouco tempo. Muitas pessoas não sabem nem o que é ainda, né, Érica? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito sobre. A vacina de HPV, ela é uma vacina quadrivalente, significa o seguinte, ela tem 4 sorotipos, 4 tipos de HPV, porque nós temos mais de 20 tipos de HPV. Os 4 que mais indicam câncer, os que mais adoecem as pessoas com câncer, foram colocados nessa vacina para que as pessoas se vacinassem. E o que é o HPV? São vírus que você adquire por relação sexual, que no caso, nas mulheres vão ocasionar câncer de colo de útero, com comprometimento de útero, ovários, e normalmente a mulher tem os cânceres e evoluem a óbito, quando diagnosticado tardiamente. Além do câncer de pênis para os homens, o câncer retal, no anal, né? Tanto homem como mulheres, e o câncer de boca também, tanto homem como mulheres. A princípio, a campanha aconteceu quando ela foi introduzida no calendário vacinal, ela era somente para as mulheres, para diminuir o câncer de colo de útero, que é o câncer que mais mata depois de câncer de mama nas mulheres, seguido do câncer de intestino. Logo depois, o pessoal começou a fazer alguns estudos e foi diagnosticado que a gente tinha também as pessoas se acometiam pelo papilomavírus, que é o vírus do HPV, nos cânceres de boca e nos cânceres gênito-anal, na genitália feminina, genitália masculina, em direção ao ânus. Então, foi introduzida essa vacina no ano passado para meninos e meninas. E a gente sabe também que quanto mais cedo você faz a vacina, melhor o sistema imunológico da gente responde melhor a essa vacinação. Não se faz vacina só com 9 anos na menina, porque ela pode iniciar a vida sexual aos 10. Não é só por isso. A resposta da vacinação aos 9 anos para meninas, ela é melhor, para meninas e meninos, ela é melhor do que a resposta vacinal aos 15, tá? Mesmo se a menina já teve relação sexual, a gente também faz, né? Embora o Ministério nos oriente a fazer a vacina entre 9 e 14 anos, a gente disponibiliza na nossa rede municipal na tentativa de pegar o maior número de pessoas. Uhum. Então, finalizando, o papilomavírus é uma doença viral transmitida através de relação sexual entre homens e mulheres, que pode se alojar em vários locais: ânus, vagina, pênis, a região do pênis glande e região da cavidade bucal, referindo-se ao sexo oral. E é importante essa questão porque, e aí eu acho que é a dificuldade grande das pessoas analisarem, né? Porque quando a gente pensa na maioria das vacinas, ela está diretamente linkada com o problema, né? Uma vacina para gripe. Para não ter gripe. Isso. Quando a gente pensa no HPV, você tem essa questão do câncer que vai se manifestar em outra fase, né? Então a pessoa convive com HPV, não vê, né, enquanto manifestação de doença, mas corre o risco aí do desenvolvimento de um câncer. Então isso distancia, né? Então parece que complica ainda mais para as campanhas. O que a gente não consegue, isso que você disse é pertinente, porque a pessoa não vê a doença, que é uma doença a longo prazo. O que aconteceu foi que nos últimos 15 anos, que foi os estudos mais avançados da vacina, a gente conseguiu evidenciar, porque teve um grande aumento de mulheres dos 18 aos 30 anos que tiveram que tirar o colo do útero devido ao câncer primário de colo de útero. Isso foi o que fez com que a gente conseguisse que essa vacina fosse introduzida mais rapidamente. E a gente não tinha previsão nenhuma de introduzir a vacina para meninos, era só para as meninas para o câncer. O que aconteceu é que recentemente tiveram várias pesquisas focadas ao câncer de boca. O pessoal começou a ter jovens com lesões na cavidade bucal, lesões tipo afta mesmo, você não identifica até que você faça a coleta do material. E foi identificado muito precocemente lesões bucais, lesões em região de língua, por lesões de HPV. A partir daí, esses estudos foram apresentados ao Ministério da Saúde e se comprovou a necessidade de ampliar a vacina para os meninos, né?
Então, a gente gostaria que essa vacina tivesse sido estendida até o que o próprio fabricante faz. Ele fala que você pode vacinar de 9 até 35 anos, né? Eu seria um pouco mais exclusiva, eu vacinaria de 9 a 25 anos, né? Que é o adulto jovem mesmo, você pega o adolescente ou o adulto jovem. Porque se a intenção é combater esses 4 sorotipos, porque tem os outros sorotipos, só que os outros sorotipos são menos gravemente importantes, eles não ocasionam tanto o câncer de colo, né? E o câncer de boca, o câncer anal. Então, você aumentaria essa população de risco. Mas a gente já tem que agradecer que já tem uma população a mais, que é os meninos. E o que nos deixa mais triste é que a gente não consegue que essa população faça adesão à vacina, né? E o mais grave ainda é saber que a gente tem a transmissão do HPV porque a população não usa preservativo. Então, a gente trabalha numa escala de problemas. A gente tem a mãe que não leva para vacinar, o adolescente rebelde ou intransigente que não aceita a vacina, a adolescente e o adulto jovem que sabe que a doença existe, mas como ela não é uma doença visível, né, você não vê a doença. Ele não usa preservativo e não toma vacina e adoece. Eu tive experiências visíveis, vivenciadas aqui em Batatais, de meninas que adquiriram HPV do parceiro que já tinha tempo, não sabia que tinha, né, e não tomaram vacina também. Então, assim, é muito triste, porque você vai tratar uma coisa que era prevenível, né? E não foi uma nem duas experiências. E é isso que Batatais é uma cidade muito pequena. Agora, vocês imaginam em grandes centros, né? Então, se a vacina existe, é porque ela é benéfica em alguma faixa da população. A gente não fica brigando para tomar vacina se não fosse importante, né? Então, a população tem que se conscientizar da necessidade da vacinação. Eu não fico lá querendo fazer vacina porque eu ganho sobre as vacinas, porque eu faço propaganda para o governo, nada. É porque a gente sabe que por trás disso a gente tem um benefício muito grande, né? A Cristina perguntando, né, se existem campanhas em vigor e também da questão da pessoa que não sabe se o cartão de vacinação está atualizado, está correto e como proceder para atualizar vacinas. Cristina, a vacinação contra HPV, ela faz parte do calendário do adolescente. Ela está presente em todas as salas de vacina, durante todo o ano, em qualquer localidade do país. Você pode morar aqui e fazer vacina no Nordeste ou vice-versa. O que acontece é que o HPV, ele tem como mês de março um mês de divulgação, que é o mês que a gente volta às aulas efetivamente, para as crianças entrarem nas aulas com o calendário vacinal em dia. Mas isso não acontece, a gente tem pouquíssimas mães que levam os filhos. A gente tem ainda alguma faixa da população que segue realmente o que está agendado na carteirinha lápis e leva a criança para o retorno. Mas a gente tem uma parcela muito maior da população que não busca a sala de vacina. Para você saber se você está com a vacinação em dia ou não, vá até a sala de vacina mais próxima da sua casa, portando o seu cartão SUS e a sua carteira de vacinação, que a gente checa a possibilidade de ter que receber ou não a vacina. A vacinação de HPV para meninas, ela é de 9 a 14 anos. E de meninos, ela é de 11 a 14 anos. Nós aqui em Batatais disponibilizamos de 9 a 14 porque nós temos um quantitativo de dose e a população não procura 100%. Talvez se nós tivéssemos 100% da população, não teria essa sobra de vacina. Então, para não fazer confusão na cabeça da população, de 9 a menores de 14 anos, 11 meses e 29 dias, né, que a gente faz. Então, a gente tenta. E tem algumas pessoas que estão fora da faixa, por exemplo, a criança fez a primeira dose com 13 anos, adolescente, e ela não voltou para fazer mais. Nós terminamos o esquema. Tem aquela adolescente que fez a primeira dose com 13 anos, não voltou a fazer com 14, engravidou com 15, está voltando à sala de vacina com 16 anos, pós-parto. A gente faz a vacinação. A gente quer tentar proteger essa menina de alguma forma, né? Porque se ela já engravidou, significa que ela não usou preservativo. Então o meio de contaminação é muito grande, então a gente tenta vacinar ao máximo. Eu falo que sala de vacina é bom senso, temos a norma de 11 a 14 anos. A gente dá uma acomodada na norma dentro do que a gente pode, dentro do quantitativo que a gente tem, dentro do que a gente tem para oferecer nas salas de vacina. Então procure a sala de vacina mais próxima da sua casa, que a gente te orienta adequadamente.
E de fato a gente acaba percebendo que muitas vezes a gente tem essa questão de não conhecer a estrutura e não se preocupar em procurar os postos de vacinação para checar isso, né? Olha, será que eu estou em dia? Será que não estou? Quando tem um boom de epidemia, que a gente vê uma procura um pouco maior, que não é a total, né? Visto a questão da febre amarela, né? Que em algumas regiões ficou com uma procura intensa e nas outras, mesmo tendo disponibilidade de vacina, parecia que não tinha problema nenhum no país. Isso, e o HPV teve um entrave nessa história toda, porque quando ela foi introduzida no calendário do adolescente na cidade de São Paulo, com as mídias sociais, nós tivemos um grande problema. Teve um anúncio no Facebook de uma família dos Estados Unidos, brasileiros que residem lá, que a criança desenvolveu uma doença e a criança está toda sequelada por conta da vacina do HPV. Embora não tenha sido comprovado isso, foi divulgado na rede social, aí ninguém mais quis tomar a vacina de HPV. É importante a população entender que todo medicamento que você coloca de fora para dentro do seu corpo pode gerar uma reação adversa. Por isso que existe bula. A vacina também tem bula. O que acontece é que a gente tem... O que a gente tem de HPV? HPV é uma vacina extremamente segura, com uma capacidade de produzir anticorpos excelente. Então, você toma a vacina e produz anticorpos contra a doença. Como reação vacinal, a gente tem a reclamação da reação local, bem diminuída, a população não refere, é só a aplicação mesmo que incomoda na hora e não tem dor depois. E teve o evento de Bertioga, nessa mesma campanha que eu disse, ligada ao Facebook, das meninas de uma localidade, de uma escola, em loco realmente, após a vacina, tiveram o que a gente chama de reação pós-estresse. Né? Elas, após a vacinação, vacinou uma, vacinou outra, foram por volta de 11 meninas que tiveram a reação pós-estresse. Após o estresse da vacinação, a atitude de tomar a vacina gerou um estresse emocional que desencadeou mal-estar geral, tontura. Algumas crianças chegaram a desfalecer, não perder a consciência, e outras só ficaram assim, muito incomodadas. Depois de acontecer esses casos, dessas 11 ou 12 meninas, foi feito um levantamento pela Secretaria do Estado de Saúde e eles acompanharam essas crianças durante 6 meses. Elas não manifestaram nada e foi concluído que o que elas tiveram foi realmente um estresse pós a aplicação da vacina. Para as meninas isso é muito comum, porque a menina já vem historicamente da história da menstruação. A criança que menstruou com 9, com 10 e com 11 anos já passa por uma situação de que ela menstrua e ela já tem a cólica menstrual que a incomoda, né? Algumas crianças não têm dor durante o período menstrual, mas se sentem muito incomodada porque ainda são crianças, brincam de boneca e tem aquele incômodo da menstruação mensalmente. Então, elas atribuem à atividade vacinal também uma situação ligada ao estresse. E a gente não teve isso nos meninos, porque os meninos aos 9 anos, eles são muito mais infantis do que as meninas aos 10, 11 anos, quando foi introduzida a vacina. Então, aqui em Batatais, nós nunca tivemos reação vacinal do HPV em meninos. Em meninas, sim, eu tive 2 meninas que sentiram mal-estar, sudorese. Aí, quando você conversa com a criança, é aquela adolescente que no período menstrual tem uma tensão pré-menstrual intensa, tem uma tensão durante a menstruação intensa, com muita cólica, é uma criança que sempre toma soro. Então, não são crianças da grande maioria da rotina. Então, eu acho que é importante a gente ter um pouco de entendimento disso, para não se abster os seus filhos. Não vou levar para vacinar porque vai ter essa reação, a criança pode ter isso, pode ter aquilo, e impossibilitar a proteção dessa criança pós-vacina, que ela vai ficar protegida pro resto da vida, né? Bom, nós falávamos dessas reações, né? E é interessante destacar, né, Érica, que essas reações que algumas meninas tiveram do HPV são reações psicológicas, né? Não tem nada a ver com a vacina, né? Eu acho que quem está acostumado aí com criança, adolescente em escola, a gente vê isso, né? Às vezes que fica doente psicologicamente, né? Tem alteração e etc, porque não quer fazer uma atividade ou porque tem uma ação assim. Que é bom destacar isso, né? Não justifica de maneira alguma não vacinar em função disso. Isso, e é importante você tocar nessa situação, porque desde que a campanha foi introduzida no governo,
para a gente fazer a vacinação em Batatais, foi solicitado que nós fizéssemos nas escolas estaduais a vacinação em loco. E aí nós entramos num conflito muito grande, porque a gente tem escolas municipais e escolas estaduais. E aí a gente tem que passar a responsabilidade da vacina para o professor, porque o pai autoriza, mas quem vai estar lá na hora com a criança que tem a dificuldade é o professor. Em algumas escolas, a estratégia funciona, porque a criança tem um respeito maior pelo professor e vai tomar a vacina sem problema nenhum. Em algumas escolas, a estratégia vai ser muito ruim, porque a mãe autoriza, mas não acredita, não confia no professor, então a gente não consegue vacinar. Resumindo, nós nunca fizemos vacina de HPV nas escolas. E a gente consegue ver isso claramente pela diferença de idade. Nós sempre vacinamos creche para catapora, que é bloqueio de surto, e para gripe. Mas a gente não conseguia vacinar o adolescente, né? Então, para a gente ter uma eficiência mesmo do HPV, a gente precisava voltar a vacinar nas escolas. E a gente não tem adesão dos pais. Tem realmente aquele pai que fala assim, não, faz porque é melhor para mim, eu não tenho tempo de levar para vacinar, e a gente joga a responsabilidade pro professor. E nem sempre eu acho que é uma escolha muito fácil, porque o adolescente, ele é muito difícil, né? Então a gente entra num conflito muito grande. Já com a criança pequena, a gente tem uma adesão ótima, satisfatória, porque a mãe entende que vacina é até 5 anos, então a gente consegue vacinar a gripe tranquilamente, consegue fazer varicela nas escolas, assim, quando a gente vai fazer uma vacina em creche, eu tenho 90 crianças na escola, 80 eu vacino. Eu não vacino essas 10 ou porque estão afastadas ou porque não estavam no dia. Já o adolescente, a gente não tem essa vivência, é uma vivência muito diferenciada. Então, a gente entende isso como uma faixa etária. E por isso que a gente veio aqui hoje para convocar esse pai e essa mãe, que ele tenha responsabilidade sobre esse adolescente. Embora seja muito difícil, o adolescente ele é muito rebelde. Mas vocês têm que partir do começo. Vamos vacinar aos 9 anos. Não vamos deixar para vacinar esse adolescente aos 13, aos 12. Porque aos 9 ainda você é muito mais acessível, tanto menina como menino, né? Então, não deixe de levar seu filho à sala de vacina, né? A obrigação da vacina, ela é desde que nasce, eu falo que é de mamando a caducando, é da hora que nasce, a hora que você envelhece e morre, né? Porque nós temos calendários específicos, temos calendário para o recém-nascido, temos calendário para os menores de 2 anos, para os menores de 5 anos, temos calendário do adolescente, temos o calendário do adulto e temos o calendário do idoso e o calendário do profissional da saúde. Temos o calendário do profissional em qualquer outra área trabalhista. Então, a gente tem um calendário específico para a sua faixa etária. Basta a população entender e procurar a sala de vacina. Perfeito. E é importante destacar essa questão, né? Quando a gente faz o ato da vacinação, é um ato de prevenção, é um ato barato comparado ao tratamento. Né? E é aí que tá. A gente tem que colocar na cabeça de todos que prevenção é melhor do que qualquer situação, né? Por mais que você diga que às vezes estou sem tempo e tal, a doença não vai pensar se você está com tempo ou não, né? Quando ela chegar, vai inviabilizar a tua vida aí. Então é melhor fazer todo esse controle, ver direitinho, cheque as cadernetas. A Raíssa tem uma pergunta interessante. As pessoas que se vacinaram, a partir de que momento têm acesso, por exemplo, à UBS ou outra ação e sabem as vacinas que já fizeram ou não? Depende ainda da carteirinha. Já está digitalizado parte do sistema? Tudo depende da idade que a pessoa tem. O que nós fizemos? Em 2006, quando foi introduzido a informatização no município, nós pegamos tudo que a gente tinha de estoque, de papel, e nós jogamos no sistema. Tá? Só que nós sempre fomos ligados ao cartão SUS, então a gente tinha uma gama da população que não aceitava cartão SUS porque não usava rede, só usava rede para vacina. Então essa população foi convocada a fazer cartão SUS e utilizar a rede. Alguns procuram todos os anos, a gente conseguiu introduzir. Algumas pessoas ainda não têm cartão SUS, então a gente não teve essas vacinas adicionadas ao sistema. Algumas pessoas também não estavam nessas referências, que são carteiras antigas. Por exemplo, eu tenho 40 anos, as minhas carteiras, eu não tinha espelho na sala de vacina, né? Então eu tenho que pegar o que eu tenho de documento em casa, levar e a gente joga no sistema. Se eu perder minha carteira, vai estar no sistema informatizado. Então a gente tem uma fatia da população que tem, sim, e uma fatia que não, porque, por exemplo, você fez vacina na infância,
Não tem espelho na unidade básica, que espelho nada mais é do que uma cópia do que você tomou. Você mudou de Batatais e agora voltou a morar em Batatais. Então você tem que levar com o que você tem na mão e a gente tenta se adequar. Se você não tiver nada, não tem nenhum comprovante que você tomou vacina, de acordo com a sua faixa etária, é feita a vacinação. E isso é uma norma nacional, não é uma norma do município de Batatais. Se eu sair daqui e for morar no Nordeste, eu tô lá em Fortaleza e vou trabalhar lá, esqueci minha carteira aqui, ninguém acha que não tem como comprovante do que eu tomei aqui em Batatais, eu vou lá na sala de vacina em Fortaleza e falo assim, olha, eu vou entrar na empresa tal, tenho 40 anos e preciso tomar vacina para ser admitido, o que eu vou tomar? A sala de vacina vai saber o que fazer na sua faixa etária, tá? Então, se você não tem comprovação, não tem nada, vá à sala de vacina que vai ser feito o esquema. Vão ser muitas vacinas? A depender da idade, vão ser vários esquemas, de 2, 3 doses cada esquema. Então, você vai tomar vacina ainda por um período de 6 meses. Tem algumas vacinas que você toma, tem um reforço com 2 meses, 3 meses, até 6 meses tem que fazer reforço. Isso na vida adulta, né? E na criança também, uma criança, por exemplo, de 9 anos, que perdeu a carteira da infância, ninguém acha, pegou fogo, sumiu, a gente vai adequar a criança de 9 anos às vacinas que ela deve ter para se proteger com 9 anos. Perfeito. Érica, eu quero agradecer pela presença. Você sabe que o programa está sempre à disposição. Esperamos aí que cada vez mais a gente tenha consciência da importância da vacinação e realmente que a gente tenha como meta a prevenção. Eu que agradeço mais uma vez e volto a insistir incessantemente. Prevenção realmente é o que vai nos proteger na vida e também não adianta também se prevenir e não guardar o documento, viu, gente? Porque essa situação que me perguntou agora, você toma vacina, mas não sabe onde guardou. A gente não fica perdendo carteira de habilitação todo dia, RG todo dia, CPF todo dia, né? A gente tem que ter uma noção que é um documento e que tem que ser guardado. Certidão de casamento ninguém faz toda semana, certidão de nascimento. Eu tenho pessoas que já pediram para fazer 5 vias de carteira de vacinação. Não existe isso, né? Você não pode perder 5 vezes a carteira de vacina, né? Então eu acho também que a população tem que ter a própria responsabilidade. Nós estamos lá à disposição, cada sala de vacina próxima da sua casa, mas a população em contrapartida também tem que guardar esse documento. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Bom, nós vamos a um intervalinho. Na sequência, 5º bloco, eu converso um pouco com o Rodrigo aqui. Nós vamos falar de ações do Sindicato Rural e de Código Ambiental. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, hoje aqui com a participação do Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, telespectadores aqui da Educadora. É um prazer estar novamente aqui conversando com vocês. Bom, Rodrigo, você nos trouxe aqui, né, um projeto que é o da revista Safra, né? Deixa eu posicionar aqui para o Adriano, para a gente mostrar com calma, né? É uma proposta aí uma novidade do sindicato. Isso. Essa revista Safra é um projeto do Sindicato Rural que já estava sendo gestado há algum tempo e agora, assim, em primeira mão trazer aqui na Educadora, né, que provavelmente essa revista ficará pronta na próxima semana ou no mais tardar início de abril. Nós estaremos aí com uma tiragem de 1.000 exemplares distribuindo aqui na cidade de Batatais. É um projeto que ficou muito bacana, né? Nós tivemos o apoio de muitas empresas, cooperativas aqui do agronegócio que acreditam no setor, empresas de Batatais ou que têm suas filiais aqui. O pessoal abraçou a ideia e a revista está ficando muito, muito bacana. Nós contratamos 2 profissionais muito talentosos, né, que eles estão fazendo toda a parte de diagramação, revisão dos textos. Então a revista está ficando bem bonita. Eu acho que a população batataense vai ser presenteada com uma revista com bom conteúdo, é um conteúdo assim, bem estruturado e também contando e mostrando um pouco da história do sindicato. Nós temos nessa revista particularidades da festa do leite, fotos antigas. Nós temos também, nós tentamos mesclar assuntos atuais. Então, nós vamos trazer uma reportagem sobre a questão da CPFL, dos problemas de prestação de serviço aqui no meio rural, o que está sendo feito para que isso seja melhorado.
trouxemos também sobre internet rural, que está diretamente ligada com a questão da segurança no campo, né? É uma questão, como a área rural é muito grande, nós temos o problema a internet não chega lá, ou quando chega é um sinal muito fraco que não dá para fazer um monitoramento. Então nós estamos fazendo uma reportagem do que é possível fazer no campo e também com propostas de reunir uma comunidade e tentar implantar uma internet rural naquela comunidade. Isso já é realidade em Jardinópolis. Nós podemos, para a gente falar que nós não estamos falando de uma coisa de outro mundo. Nós pesquisamos Jardinópolis, o pessoal uniu vários produtores rurais, a empresa abraçou, montou as torres e com um número mínimo de proprietários rurais, eles fizeram essa internet rural que está funcionando muito bem. Ela criou frutos e veio até na divisa de Batatais. Já tem alguns proprietários rurais que já estão aproveitando. Instalaram a sua torre, né, e já está usufruindo de um serviço. A proposta nossa é, com a revista, divulgar essa ideia, ampliar essa ideia e também trazer para Batatais, de preferência todas as nossas regiões, na Santana do Estreito, Moradinha e todas as outras também. Nós vamos tentar na ilha levar essa internet. E nós também falamos um pouco sobre a questão do Código Florestal. Eu assino um artigo a respeito do julgamento que aconteceu recentemente no Supremo Tribunal Federal e eu falei um pouquinho, assim, tentei trazer para uma linguagem bem simples, coloquial, para que todos possam entender o que foi definido pelo Supremo, né, pelos ministros, por maioria de voto. Então nós acreditamos aí que é uma revista com bastante conteúdo, tem publicidade também, as maiores empresas mais relevantes de Batatais estão com a gente, então nós estamos muito satisfeitos com o resultado alcançado e quem sabe, Luciano, talvez esse seja um embrião para uma segunda edição. Nós não podemos também deixar de agradecer uma parcela muito importante do agronegócio que hoje são as fazendas, os sítios, comandados pelas mulheres. As mulheres no agronegócio. E na nossa revista elas tiveram um destaque especial. 2 empresárias rurais de muito sucesso escreveram 2 textos que ficaram muito bons e estão lá na revista também. Então nós tentamos mesclar a atualidade com um pouco da história, da tradição e fazer uma revista bastante agradável. Nós esperamos que os leitores gostem bastante dessa revista. Uhum. E de fato abre um espaço de movimentação, de debate aí e até de disseminação de informação, né, Rodrigo? Porque às vezes a gente vê a carência de informação especializada nesse meio. Muito bem colocado, Luciano. Eu concordo com o que você disse. Essa disseminação das informações, informação boa, com base, com fonte. Nós somos muito carentes desse tipo de informação. Hoje é um termo muito usado nas redes sociais, o fake news. Uhum. E tem muitas mentiras que são ditas contra o agro, que aquela mentira de tanto falar, acaba, para uma grande parte da população não tão esclarecida, acaba acatando como verdade. Então, um dos objetivos é até tentar esclarecer, mostrar o outro lado para que aí cada um faça o seu juízo de valor, né? E é muito interessante que na montagem da revista, nós percebemos que, por exemplo, nós temos material já para uma segunda edição. Não faltam matérias atuais, não faltam... É muito interessante. A hora que você começa a criar, você fala, puxa, nós poderíamos falar de determinado tema ou um outro segmento que não foi abordado, né? Nós temos uma infinidade de assuntos para serem abordados aqui, de interesse da comunidade batataense, por que não até da comunidade local, né? Como o espaço é escasso e o projeto tem um custo, então nós começamos assim, meio com o pé no freio, né, com uma revista que vai ter 20 páginas, uma revista bem estruturada. Mas vamos torcer para que venha a segunda, a terceira e que ela tenha uma boa acolhida, né? Ainda mais agora, falando aqui na TV Educadora, né, esse lançamento. O que a gente imaginar que vai ser um sucesso vai ser mais difundido ainda pela própria população da nossa cidade. Quando nós estávamos falando da revista, né, uma das matérias de capa que é o Código Florestal, né, que fala aí a respeito, né, do manejo correto, dos recursos e etc.
pensando nisso, né? Ainda há um desconhecimento muito grande a respeito do código, né? E muitas vezes as pessoas recorrem ou recaem em erros por desconhecimento ou porque se informam pelo fake news. Exatamente, Luciano. É uma coisa que a gente fica muito triste, né? E daria para fazer uma revista só do Código Florestal, mas aí ia ficar muito maçante, ia ficar só de um tema, né? Até antes de falar do código, você me permite, nós temos que lembrar também as fantásticas ações do Senar, né? O Senar está lá com o Jovem Agricultor do Futuro, com entrevista com o Júlio, as ações que são feitas ao longo do ano, e também nosso departamento de contabilidade completo, né, que trata a questão hoje do ITR, do E-Social, o ITR em setembro, o E-Social a partir de junho e agora fazendo o imposto de renda. Então tem dicas para os produtores rurais, dicas muito bacanas que servirão até na forma deles estruturarem o seu imposto, né, como declarar para o fisco. Mas retomando a questão do código, Luciano, eu escrevi um artigo. Esse artigo, na verdade eu tenho 4 artigos prontos sobre esse tema, mas aí quem sabe para 4 edições nós vamos colocando, se ficar muito distante a gente atualiza. Eu quis simplesmente trabalhar, assim, não são dados do Rodrigo. Eu fui lá na Embrapa, monitoramento de satélite, que ela está situada, não sei se foi em Brasília ou em Campinas. Aí agora fugiu a sede dessa unidade da Embrapa, né? E por que eu fui lá? Porque ela foi encarregada pelo governo federal para fazer o levantamento das informações que foram fornecidas no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, uma ferramenta criada com o novo código. Vamos buscar essas informações. Qual é o primeiro paradigma, a primeira fake news, sofisma, uma falsa premissa que a gente todo dia escuta, que o produtor rural acabou com as áreas do Brasil, que ele é um grande devastador de mata nativa. Isso qualquer jornal você vai estar escutando alguma coisa nesse sentido. Bom, pelos dados da Embrapa, você vai verificar que nós temos que a agricultura, ela ocupa, a extensão territorial do Brasil, 7,6%. De todo o território nacional é utilizado pela agricultura. Eu vou repetir, 7,6%. Tá bom. Aí tem a parte da pecuária, as pastagens. As pastagens é uma área um pouco maior, dá 21%. Só que desses 21%, 8% são vegetações nativas, são pastagens nativas, como por exemplo os pampas, lá no sul, ou ainda no Pantanal, que na época da cheia fica inundado, depois, quando na época da seca o gado vai lá, come aquele capinzinho, o ralo que nasce, e depois volta de novo, o ciclo natural. Isso significa dizer que, somando essas questões, o que está... Tudo levantamento oficial, o levantamento da Embrapa, significa dizer que nos imóveis rurais dos proprietários rurais do Brasil, 48% da área está com uma vegetação nativa, seja APP, área de preservação permanente, seja reserva legal. Vocês não entenderam errado, 48% da área é de vegetação nativa. Eu lanço isso porque essa é uma informação que derruba qualquer ataque que o Brasil teria contra qualquer país do mundo. Não existe isso em qualquer nação. É mesmo você chegar num estado lá nos Estados Unidos, Nebraska, né, que fica lá no meio oeste, uma região muito produtora de milho. Se você chegar lá e falar, olha, 48% do imóvel do produtor rural norte-americano vai virar agora mata. É perigoso você levar um tiro lá. Não existe isso. E é assim na Europa, é assim em outros países. O que acontece é que essas informações são deturpadas, né? E isso deixa a gente muito triste, porque o Brasil, uma coisa que ele precisa desenvolver urgente é o selo verde. Nós precisamos colocar no nosso produto que ele é produzido de uma forma que preserve o meio ambiente. O Brasil, ele tem que ser estudado, elogiado e não criticado, conforme acontece muitas vezes. Mas, Luciano e telespectadores, vamos falar, Rodrigo, esses dados da Embrapa não correspondem à realidade. Por uma feliz coincidência,
A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, no final de 2017, ela faz um mapeamento global. Isso é um trabalho de mais de 30 anos que eles vêm fazendo e numa precisão menor que da Embrapa. A Embrapa, a precisão é de 5x5, são áreas pequenininhas. A da NASA é 10x10. Sabe qual foi os dados que a NASA lançou? E isso foi divulgado nos jornais, mas não chega na grande mídia, que a área de agricultura do país ocupa 7,8% da extensão territorial. Veja, a diferença da Embrapa para a NASA é de 0,2% num país gigante como o nosso, né? Então veja vocês que aqui a NASA, assim, de uma forma, foram divulgadas em períodos diferentes, mas que a NASA corroborou aquilo que a empresa brasileira do governo federal, ela já havia chegado. Então nós temos que parar com essa questão de falar que o produtor rural, o homem do campo, que ele devasta. Nós temos que trocar esse disco e também acabar com essa questão de que é o escravocrata, que tem latifúndio. Outro dado muito interessante, isso também é do INCRA. Batatais, a estrutura fundiária daqui, mais de 80% dos imóveis rurais são pequenos imóveis rurais. Quando eu falo pequenos, são pequenos mesmo, tá? Não chegam a 2 módulos rurais. O módulo rural em Batatais tem 22 hectares. Então, 2 módulos teriam 44 hectares. Estou dizendo que Batatais tem uma estrutura fundiária muito parecida com a estrutura que é encontrada em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Pequenos imóveis rurais na sua grande maioria. Tem alguns poucos médios e menos ainda grandes proprietários rurais. Então, assim, isso tudo para esclarecer a população, para olhar assim, vamos mudar, vamos olhar o agro como gerador de riqueza, a questão da sustentabilidade, proteção das florestas, gerador de empregos, né? Então tem toda a questão social. É isso que a gente tem falado assim ao longo do tempo, é isso que a gente gostaria, a principal mensagem assim, às vezes fala, o Rodrigo trabalha no sindicato rural, então talvez ele seja parcial. Vai verificar o que eu estou dizendo na Embrapa. Tá fácil. A Embrapa é só colocar no Google. O Google vai resolver. Embrapa monitoramento de satélites, né? Ou ainda no próprio mapa, ou ainda na NASA. Essas informações estão lá, são públicas. Então nós precisamos, assim, não é olhar com menos má vontade aquilo que 90% dos municípios do Brasil são rurais, vinculados ao agronegócio de uma forma. Aqui seria cana-de-açúcar, um pouco de café, um pouco de soja. No Paraná seria soja, sul de Minas, café, pecuária de leite, pecuária de corte. Nós temos que, assim, nós temos que aproximar, nós temos que melhorar essa interlocução. Por isso que eu fico tão agradecido de estar aqui conversando com vocês, lançando a revista, trazendo informações e falando, olha, por favor, vão validar as informações que eu estou passando para vocês. E, Rodrigo, quando se fala aí nessa rede, a gente tem essas questões das tecnologias novas, né? Que muitas vezes, como você colocou, a internet ainda é ruim, etc. Mas a gente vê a renovação hoje com o WhatsApp, inclusive como ferramenta de segurança, né? Isso deu uma inovada mesmo, né? Inclusive nós temos o nosso grupo, né, de segurança no campo. É um grupo de produtores rurais que tem alguns policiais, tem membros do CONSEG. É um grupo, ele não é tão antigo, mas ele funciona muito bem, né? E ele também, como é questão de combater o crime com a inteligência, né? Já que nós não temos como fazer as rondas na área rural, é muito longo, por isso que é importante a comunicação. E o WhatsApp ajuda muito, mas até para o WhatsApp funcionar, nós precisamos da internet. Por isso que nós estamos apostando muito nessa reportagem que foi feita. Inclusive, eu vou reunir amanhã com um proprietário que trabalha com essa tecnologia, para a gente entender melhor e tentar trazer isso para o município. É uma carência. O pessoal, os produtores rurais que moram no campo, eles se sentem seguros. E realmente é muito difícil, assim, você está lá num lugar muito, muito agradável, né? Talvez a vida inteira está lá,
Mas você sente o teu vizinho, às vezes, está a alguns quilômetros, ou ainda é difícil sair, tem as porteiras. Então, o que nós temos que fazer enquanto representantes dos produtores rurais? Tentar trazer alternativas viáveis, né? Nós somos cobrados por isso, e aí nós vamos atrás da solução do problema. Nós acreditamos que a internet rural, ela faz parte dessa solução, ou ela vai ser uma ferramenta que vai tirar do limbo as áreas mais periféricas do município. Então, nós vamos trabalhar com isso, mas nós precisamos também, muito importante, que o produtor rural, que ele conheça a tecnologia, que ele vá lá no sindicato, que ele tome um café com a gente, que ele traga as suas demandas, né? Para que de forma conjunta nós vamos trabalhando para tentar solucionar. Nós usamos uma frase, juntos somos fortes. Então também não adianta, de repente, eu só falar, o sindicato, esse negócio de internet já tentou, não deu certo. Realmente, até hoje nós não conseguimos implantar. Mas vamos continuar. A tecnologia, ela é muito dinâmica. Ela é muito dinâmica e agora vai ficando mais barata, as torres também vai diminuindo o custo, e quem sabe nós vamos montando pelas regiões aí uma grande rede, uma grande teia de informações aí, isso vai ramificando para os sítios, para as chácaras, para as fazendas, e logo a gente vai ter muito mais internet rural aí e também muito mais a sensação de segurança para o homem do campo. É para isso que o sindicato está aí, para tentar auxiliar nessas grandes questões, né? Outra questão que eu passei rapidamente, Luciano, é o problema da energia elétrica, né? Nós temos aqui ainda uma cadeia produtiva muito forte na área de aves, tanto de aves de postura, o frango de corte, e esse pessoal é muito dependente da parte de energia elétrica. Não pode ficar o pintinho, não pode ficar frio, morre, e o prejuízo é gigante. E esse serviço, outras também, a pecuária de leite, o pessoal que tira leite, o leite tem que ser refrigerado, senão ele estraga, perde qualidade, e outras demandas. Isso chegou ao sindicato, e desde o ano passado, 2017, nós começamos a cobrar de uma forma muito insistente, muito forte a CPFL, a concessionária nossa, né? Nós fomos também pedir, como isso é uma coisa, não é só Batatais, é regionalizada, nós envolvemos outros sindicatos irmãos nessa luta para ganhar força, para ganhar corpo. Então nós convidamos Pedregulho, Patrocínio Paulista, Franca, Salles Oliveira, e essa turma veio, e aí nós começamos a negociar em grupos maiores. Falou, nós aqui representamos 3, 4 mil produtores rurais, e foi muito bom, abriu uma porta lá com a CPFL, né? Fomos até a FAESP, que na estrutura sindical seria a nossa federação. A FAESP tem uma cadeira no Comitê Estadual de Energia Elétrica, levou a nossa demanda até o comitê. A CPFL foi notificada, né, para prestar esclarecimentos, e a partir daí abriu a porta. Nós estamos fazendo reuniões, já fizemos 2 em Batatais, mas os outros sindicatos estão fazendo também, e nós estamos trabalhando para quê? Para melhorar a manutenção dessa rede, para que ela caia menos, né? Mas nessa questão também, Luciano, nós descobrimos algumas coisas que aí nós precisamos conscientizar o produtor rural. Quando eu falo conscientizar, é o seguinte, é incabível que o produtor rural plante eucalipto, por exemplo, debaixo da rede de energia. Eucalipto é uma árvore que cresce muito. Então, é preciso entender também que parte da solução cabe em nós. Está no produtor rural. Não adianta só eu jogar a culpa no sindicato ou só na CPFL. Nós vimos fotos, exemplos, tem produtor rural que montou a sua mata nativa debaixo das redes de energia. Não dá, porque como é que você vai fazer manutenção? Tem outros problemas também que nós estamos trazendo, que o pessoal da CPF relatou, que eles não deixam carreadores para os caminhões entrarem e fazer manutenção nas cruzetas, nos transformadores, né? Como isso é possível? É óbvio. E outro problema, às vezes o pessoal não deixa entrar no carreador porque vai estragar alguns pés de café, o pé de abacate, ou vai estragar. A concessionária disse que muitas vezes ela acaba sendo acionada judicialmente por essa questão. Então, eu acho o seguinte, uma das demandas e que o sindicato já está fazendo, desde ao longo do ano passado e vai continuar nesse ano, é interlocução. Conscientizar o produtor rural
para que ele também auxilie, quando a empresa vai fazer a manutenção, para que ele abra a porteira, para que ele auxilie aquela equipe que vai trazer benefício para ele e para toda a linha dele. E tem que entender também que essa questão da energia, ela é muito... nós temos que pensar de uma forma assim, cooperativa, associativa. A linha, ela oferece para todo mundo. Se dos sítios que estão ali não permitir, todo o entorno vai ser prejudicado. Então essa é uma questão que a gente também em 2018 foi eleita pela diretoria, está no plano de ação nosso, na questão estratégica, né, que nós vamos tentar trabalhar. Sem esquecer, Luciano, eu tenho que reforçar muito que além das novas demandas, né, o sindicato continua lá de portas abertas para os produtores rurais. Nós temos a questão do departamento fiscal, contábil, pessoal, nós temos um contador muito gabaritado, tem seus auxiliares também. Na área rural, nós somos bons naquilo que o pessoal faz, um preço muito competitivo. Nós temos, inclusive, um outro contador, que esse é um prestador de serviço, ele audita o nosso trabalho, ele vai lá, faz assessoria, né? Então, a gente aproveita a oportunidade também para conhecer mais o Sindicato Rural. O Sindicato Rural do produtor rural, o Sindicato Rural é da comunidade batataense, é da comunidade de Ribeirão de Brodowski. Nós prestamos, nossa extensão de base vai até lá. Venha conhecer, venha trabalhar, venha tomar um café comigo, vai ser muito bem recebido lá, ou com os diretores que porventura estiverem no local, ou mesmo o Júlio, que faz um belo trabalho na área do Senar, tem aí atuando muito junto com a comunidade, na área profissional, na área social, junto com o Ramsés, que é o contador que eu acabei de mencionar, que está fazendo um belo trabalho também. Então eu acho assim, vão conhecer, venha conhecer, vamos conversar e traga até as críticas construtivas, também vão ser bem-vindas. Eu acho que todos nós erramos, então a gente quer trabalhar para melhorar, né? Então com esse lançamento da revista, com essas ações, eu acredito que nós vamos assim preencher uma lacuna que a gente tinha. A gente sempre reclamava que nós somos ruins de divulgação, e realmente nós somos mesmo. Mas a revista agora vai trazer parte do que nós fazemos ao longo do ano, né, das ações estratégicas do sindicato. E também no Facebook as matérias, nós sempre estamos postando algumas matérias referentes a ações do sindicato. Também fica o convite para se tornar amigo lá do Sindicato Rural de Batatais e conhecer o trabalho que é desenvolvido. A gente falava do Código Florestal, né, Rodrigo? Também tem algumas questões ligadas não só ao código aí que a gente deixou, como também a questão contábil aí das áreas rurais. É isso mesmo, Luciano. Eu passei muito rápido, né? Na área da contabilidade, nós temos também a questão do Fundo Rural, que está sendo muito discutido. O Fundo Rural ele não era devido, agora é devido, a alíquota mudou, a alíquota diminuiu, agora tem um refis. Então, realmente, são questões que nós estamos preparados para responder lá para o produtor rural. E também de antemão, falando já para o pessoal, que segunda-feira eu estarei indo para São Paulo, juntamente com o presidente do sindicato, lá com o André Escavassa Bianco, e nós vamos, na terça-feira, o dia todo de reuniões na FAESP, para tratar dessas questões. Posicionamento Fundo Rural, a própria questão da reforma trabalhista, né? Qual o seu impacto? Ela foi feita, passou a vigorar em novembro, seu impacto no meio rural. Tem outras questões também ainda do Código Florestal que precisam ser melhor delineadas. Então tem uma série é uma pauta muito extensa. Então na terça-feira nós vamos estar lá junto com presidentes e advogados de todo o estado de São Paulo, discutindo e trazendo soluções para os produtores rurais, né? Até para a gente também afinar o discurso, afinar o que a gente tem feito aí ao longo desses anos todos. Uma coisa, Luciano, que nós estávamos falando ali no intervalo, e eu gostaria de tocar nisso rapidamente, que é até uma matéria de um artigo que eu gostaria de ver se eu vou publicá-la, o termo que chama anistia. Anistia no Código Florestal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal falaram muito nesse tema. Anistiou o produtor rural, o bandido agora ele vai ser beneficiado, não vai precisar fazer nada, então acabou, está anistiado, é uma vergonha,
Nós devemos lembrar que o Código Florestal, ele nasceu, ele foi gestado em mais de 200 audiências públicas, de norte a sul, de leste a oeste do país, né? Não existe uma lei brasileira tão discutida quanto esse Código Florestal. Não há. Inclusive tem uma audiência pública que nós participamos aqui em Ribeirão Preto. E quando você pega para ler os artigos do Código Florestal, eu falo aqui no ar, mas já falei outras vezes, eu gostaria que qualquer colega advogado, ou qualquer leigo, ou qualquer pessoa que lê o código, que me apresentasse onde está a palavra anistia. Tá? Essa palavra anistia não consta no código, e eu posso falar isso, eu já li o código algumas dezenas de vezes. Então eu afirmo, não tem anistia. O que acontece? A palavra anistia, primeiro nós deveríamos... O que é anistia? Se você colocar o dicionário Aurélio ou o dicionário online, vai verificar que anistia é o mesmo que um perdão. Isso aconteceu muito no regime militar, quando teve a redemocratização, anistia de um lado, anistia do outro, perdoou, vamos partir do zero. Nós vamos começar de novo. Não tem isso no Código Florestal. O que tem é que o artigo 59, no parágrafo 4º, se eu não me engano, o parágrafo 5º, ele diz, veja bem, ele diz que se eu tenho um dano ambiental, se eu fui autuado, eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Se ao invés de eu pagar a multa, se eu falar, vou pagar a multa, vai continuar o dano. Se eu pegar eu converter em serviços ambientais, o que é isso? Se eu fiz um dano, exemplo prático, eu desmatei 5 hectares de APP. Então, eu não vou pagar multa para o estado dos 5 hectares, mas eu sou obrigado a recuperar esses 5 hectares. Eu vou converter a multa em serviço ambiental. Eu estou usando o valor para recuperar aquela área. Enquanto isso, a punição, a multa, ela fica suspensa. Não há prescrição, não está correndo prescrição. Significa dizer que não há possibilidade de anistia. A pessoa achou que seria esperta, não recuperou, nesse exemplo nosso, os 5 hectares, ela não recuperou essa área, ela vai fazer o seguinte, o Estado vai lá, o seu fiscal, ele não fez aquele serviço, tudo bem, vai ser multado e vai pagar a multa, porque ele teve a oportunidade de recuperar a área e não aproveitou a oportunidade que ele teve. Então, reforço. Infelizmente os ministros usaram muito, né, e assim que terminou o julgamento, já estava no G1, no R7, anistia, bandido, com muita tristeza nós verificamos isso, mas veja, não tem anistia, eu desafio alguém a provar o contrário. O que há é uma suspensão daquela penalidade para eu converter o dano causado, eu vou recuperar a própria natureza. É isso. E no final do processo, desse exemplo, o Estado, através do seu agente fiscalizador, vai lá, faz um laudo que está de acordo, que aquilo lá está de acordo, aí sim terminou, mas houve uma despesa, houve uma responsabilidade, houve o uso de recursos para fazer aquela recuperação. Então, não há anistia. Eu gostaria de frisar muito essa questão. Porque, por incrível que pareça, os nossos colegas militantes na área, às vezes também falam, você viu aquela questão da anistia? Fala, puxa vida, aonde você leu isso? Me mostra. Né? Então, isso nós devemos comunicar no próprio setor também que tem essa dúvida. Então, mais uma oportunidade importante para o pessoal fazer isso. De novo também, se falar, não acreditar no Rodrigo, abaixa a lei do Código Florestal no Google, são 80 e tantos artigos, dá uma lida lá e vai verificar que eu estou dizendo a verdade. Não existe essa questão da anistia conforme amplamente divulgado naqueles setores que não gostam do agronegócio. Perfeito. Rodrigo, eu quero agradecer imensamente a presença, deixar o espaço sempre disponível aqui no programa, parabenizar pela revista, pela idealização, pelo projeto e esperar que o projeto continue, né, ampliando cada vez mais a informação confiável para o homem do campo. Luciano, eu que só tenho que agradecer mais essa oportunidade,
a grande audiência que a TV Educadora tem, as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui de novo. É uma alegria muito grande poder falar com todos. E eu também coloco o Sindicato Rural à disposição para todos lá tomar um café, conhecer as atividades, ver a representação, a quantidade de serviço que o sindicato presta, né? O sindicato está aqui para fazer uma comunidade mais forte, para trazer o desenvolvimento sustentável para toda a população batataense da região. Muito obrigado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Voltamos amanhã, como sempre, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. E você fica agora na companhia da programação da TV Brasil.